Nós temos aprendido que entre os parâmetros da comunhão cristã estão as Escrituras. O apóstolo Paulo havia dito que a palavra de Cristo deve habitar em nós. Devemos nos lembrar que quando Paulo diz habite ricamente a palavra de Cristo em vós, ele está se utilizando da figura de uma casa. Como se nós fôssemos a casa e a palavra de Deus, então, é o habitante, é o morador. Na verdade, a figura também está ligada ao culto na antiga aliança. Na antiga aliança, nós tínhamos, primeiramente, no período da peregrinação de Israel, o tabernáculo, e depois, quando Israel se fixou na terra, o templo. E em ambos os lugares, em ambos os edifícios, por assim dizer, existiam dois compartimentos. No primeiro compartimento, chamado santuário, ou santo lugar, ficava a mesa dos pães da proposição à direita de quem entrava, à esquerda o candelabro, e no centro, no limite entre o santo e o santo dos santos, de frente ao véu, havia o altar de incenso. E após o véu, havia o santo dos santos, o segundo compartimento, onde só o sumo sacerdote adentrava. Este era o lugar mais santo e mais cheio de, vamos colocar assim, de reverência, de um senso temível da presença do Senhor. Era sobre este lugar que a Shekinah, aquela glória, aquela nuvem de glória, ficava quando o tabernáculo estava parado. Nós vimos aqui na nossa leitura continuada que o tabernáculo levantava-se e, às vezes, se desarmava o tabernáculo para seguir, e a nuvem caminhava ou parava, guiando os filhos de Israel. Ocorre que, no lugar central do Santo dos Santos, do lugar mais santo, estava exatamente a Arca da Aliança, com a lei do Senhor dentro dela. E a lei do Senhor era o que nós podemos chamar de Escritura, era o que estava escrito até então, a base de todo o resto das Escrituras. A Torá estava lá. Deus, desde aquele momento, está mostrando a centralidade da sua palavra no culto do seu povo. Sabemos que tanto o tabernáculo como um templo são um tipo da própria igreja. A igreja é chamada de santuário vivo de Deus. Na verdade, de maneira bem específica, em 1 Coríntios capítulo 3, a igreja como corpo, é chamada, no verso 16, de Santo dos Santos de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Esta palavra traduzida por santuário, na verdade é a palavra grega que os judeus usavam para referir-se ao Santo dos Santos. Então a melhor tradução, mais literal, seria: não sabeis que sois o Santo dos Santos de Deus. E é dentro desta figura da igreja como o Santo dos Santos, o lugar da habitação de Deus, que Paulo está dizendo, a palavra de Deus precisa habitar em vós. Deus habita na sua igreja por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra. Espírito e palavra, embora distintos, não podem e não devem ser separados, pois a palavra é a palavra inspirada pelo Espírito. E esta palavra é a palavra acerca de Cristo. E podemos acrescentar, é a palavra inspirada pelo Espírito de Cristo. É por isso que na epístola paralela de Efésios, capítulo 5, verso 18, onde a mesma fraseologia de Colossenses 3:16 é utilizada, nós temos o seguinte mandamento: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre por tudo graças ao nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Fica muito claro que
encher-se do Espírito, em Efésios 5,18, equivale a ser habitados pela palavra, em Colossenses 3,16. Não existe distinção. E por que não existe distinção? Porque nós precisamos ter uma base objetiva da ação do Espírito em nós, pela qual podemos checar, avaliar se estamos andando no Espírito, e esta base objetiva são as Escrituras. Por isso Paulo diz, como santuário de Deus, a lei de Deus, a palavra de Cristo deve habitar em nós. E nós vimos 3 aspectos dessa habitação da palavra. Nós vimos na semana passada que a palavra de Cristo deve habitar em nós permanentemente. Nós ressaltamos que o verbo habitar aqui traduz a habitação do morador permanente, em contraste com a habitação do peregrino. Falamos que havia 2 palavras gregas para descrever a habitação. Uma, quando se queria dizer habitação temporária, e outra, quando se queria dizer habitação permanente. E esta segunda é a utilizada aqui. A Escritura jamais deve ser abandonada por nós. E também nós falamos que isto ressalta o caráter permanente, eterno, das Escrituras, que não precisam ser atualizadas para que sejam cridas e obedecidas. Vimos em segundo lugar que a Escritura precisa habitar em nós abundantemente. Quando ele fala ricamente, ele está dizendo que a Escritura deve ter presença abundante em nossa vida, e isto pode ser considerado em 2 aspectos. Primeiro, ela precisa habitar em nós de maneira abundante no sentido intensivo, ou seja, ela precisa dominar todas as instâncias da nossa personalidade. Ela precisa nortear o nosso pensar, ela precisa dirigir as nossas afeições, as nossas emoções, e ela precisa dirigir as nossas ações. Nossos pensamentos, palavras e obras precisam ser totalmente bíblicos. O cristão deve ser bíblico no seu falar, no seu pensar, no seu sentir, e quando o seu sentir não se adequa à palavra, ele precisa voltar-se para a palavra, negar-se a si mesmo, crucificar o velho homem para viver a palavra. Mas também esse habitar abundantemente traz a ideia de que a palavra também deve ter uma ocupação extensiva, não apenas intensiva, mas extensiva, ou seja, a palavra tem que ditar a forma como nós devemos viver em cada área da vida. A palavra de Deus tem algo a dizer sobre como devemos nos relacionar com o trabalho. E veremos isto aqui em Colossenses. Ela diz como nós devemos viver a vida no lar. E também nós veremos isto aqui em Colossenses. Ela diz como nós devemos nos relacionar com nossas finanças. Ela nos fala qual deve ser, ela nos traz os princípios para a nossa postura frente, por exemplo, às questões políticas e sociais. Não existe nenhuma área que as Escrituras não tenham algo a dizer. E por fim nós vimos que a palavra de Deus deve habitar em nós corporativamente. Paulo enfatiza aí o plural e a importância da igreja reunida. Como é que a palavra de Deus habita em nós? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isto não é possível se não estivermos reunidos no mesmo lugar. Mesmo que virtualmente nós saibamos que podemos ter estudos, palestras, conferências, mas é olho no olho, é no contato uns com os outros que nos enriquecemos da palavra. Veja, é muito claro que os verbos instruí-vos e aconselhai-vos estão ligados como uma espécie de locução adverbial de modo à questão da habitação da palavra. Como é que a palavra habita em nós? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Mas ele também fala que a palavra de Deus habita em nós, na medida em que nós louvamos a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. E é este aspecto que nesta noite em especial eu quero enfatizar e ao qual quero me dedicar. Por isso o tema, as Escrituras e a adoração.
Porque além da instrução e aconselhamento mútuos, Paulo nos recomenda a prática do louvor, da adoração. E ele nos diz, inclusive, como devemos fazer isto. Ele diz, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Eu gostaria de destacar 3 aspectos da adoração em sua conexão com as Escrituras. Mas antes disso eu queria fazer um breve comentário sobre o que Paulo aqui menciona, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Essas 3 designações não devem ser consideradas por nós como uma distinção tão marcada entre as palavras. Esse acúmulo de 3 sinônimos, em primeiro lugar, ele enfatiza a abundância e diversidade litúrgica do culto cristão no que diz respeito ao cântico. Então, essa é a primeira coisa, abundância e diversidade no que diz respeito ao cântico. Por outro lado, a distinção não é nula. A palavra salmos é uma alusão aos salmos bíblicos do Antigo Testamento. É digno de nota que, tanto aqui como em Efésios 5, a partir do verso 19, Paulo mencione os salmos, o ato de cantar salmos, como parte inerente, como parte inseparável, como parte necessária do culto. E não só aqui, a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus, que o Senhor Jesus cantou um hino, quando eles foram, depois da ceia, para o Monte das Oliveiras, no capítulo 26. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus, quando cantou um hino, certamente está cantando um salmo. Por quê? Porque os judeus tinham o salmo como seu inário. O livro dos salmos é chamado tecnicamente de saltério. Ele é dividido em 5 volumes. Você vai ver na sua Bíblia livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. E O. Palmer Robertson, um comentarista do Velho Testamento reformado, tem demonstrado que esses salmos contam de maneira organizada a história da salvação para os israelitas. Existem lá salmos de lamento, salmos de celebração, lamento individual, lamento coletivo. Existem salmos didáticos ou sapienciais. Nós lemos um salmo que começa com um louvor, mas do meio para o fim ele é sapiencial, ele é de sabedoria, trazendo ensinos. Então, vejam, irmãos, Deus nos deixou um inário inspirado, de modo que se tem uma música que não tem falhas teológicas, que tem um louvor que não tem falhas teológicas, é o louvor descrito nos Salmos. De modo que nós devemos reconhecer a importância não apenas de ler os salmos, mas de cantá-los, ainda que não conheçamos sua melodia original, mas já há um trabalho de centenas de anos de vários reformadores. Calvino, por exemplo, empreendeu com músicos a criação de melodias para os salmos, e o mesmo fez Lutero e vários reformadores. Os salmos bíblicos são os hinos inspirados do povo de Deus. E isto é importante, por isso nós devemos incentivar, amados, a salmodia. Não a salmodia exclusiva, mas inclusiva. Porque quando cantamos os salmos, cantamos exatamente o inário que Deus deixou. E é um inário inspirado, feito por profetas. Você pode abrir a sua Bíblia para você verificar como esses salmos foram inspirados por Deus, lá em 1 Crônicas, no capítulo 25. Lá nós encontramos alguns dos compositores dos salmos que também são mencionados nos próprios salmos, além de Davi, o mavioso salmista de Israel. Está escrito que Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Veja, para profetizarem
com harpas, alaúdes e símbolos. Eles profetizavam cantando, profecia cantada. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Gedutum, os filhos Gedalias, Eri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6 sob a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Muitos, de maneira equivocada, se utilizam dessa passagem para dizer, olha, nós profetizamos quando nós louvamos. Isto é verdade se nós estivermos cantando as Escrituras. Mas nós não profetizamos simplesmente pelo fato de dizer, eu profetizo isto e aquilo outro, a nosso bel prazer. Este texto está escrito para demonstrar que os salmos foram escritos por profetas cantores. E por isso eles precisam ser valorizados. E nós cantamos aqui parte do Salmo 139, cantamos o Salmo 34 hoje, né? E é bom que nós façamos isto. Mas Paulo também menciona hinos e cânticos espirituais, e embora alguns entendam como paralelos, não precisamos entender assim, porque existem outros hinos inspirados, e nós devemos reconhecer a importância dos hinos que se somam aos salmos, porque sabemos já que há hinos consagrados na própria Escritura, dos quais temos alguns exemplos no Novo Testamento. Por exemplo, o Magnificat, que é o louvor de Maria, lá em Lucas. Magnificat, porque em latim, não foi escrito em grego, mas o latim ficou consagrado, né, por muito tempo na Idade Média, como uma língua sacra. Magnificat é o primeiro verbo, a minha alma engrandece ao Senhor. Ou como Benedictus, de Cântico do Pai de João Batista, né? Bendito é o Deus e Pai, etc. Ou podemos ainda pensar no próprio texto de Colossenses, no capítulo 1, do verso 13 ao 23, nós temos aqui o que os estudiosos, de um modo geral, consensual, consideram um tipo de hino cristão. É o que se chama de o hino cristológico. A cadência dele, a estrutura dele, a forma como ele é colocado, demonstra que é um hino. Poderíamos citar outros textos, como a 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, quando ele diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. E aí, 2 pontos, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Isso é um hino, que Paulo está mencionando aqui, utilizando para ensino. E tem os hinos de Apocalipse. Nós cantamos alguns deles, né? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ali é um cântico, está lá. Então existem hinos que estão nas Escrituras, especialmente em exaltação a Deus e Cristo. E finalmente temos os cânticos espirituais, significando literalmente uma composição poética para ser cantada. Seriam composições que versavam sobre temas correlatos à vida cristã, cânticos que instruíam e edificavam o povo de Deus. Paulo diz que esses cânticos devem ser espirituais, o que significa que eles deveriam ser dirigidos, motivados pelo Espírito Santo. Mas uma pergunta importante: como podemos examinar se um cântico é espiritual de fato? Se um cântico é dirigido, motivado pelo Espírito, pois os cânticos cristãos fora das Escrituras não são inspirados, não são infalíveis nem inerrantes. Como podemos então julgar se um cântico é espiritual? A isto nós podemos responder segundo a nossa confissão de fé, no capítulo 1, parágrafo 10. Lá está escrito o seguinte: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Com base neste contexto, a ordenança para nos enriquecermos da palavra. Então, a ideia é que os cânticos precisam ser
bíblicos. E aqui então eu entro no primeiro aspecto, 3 aspectos da adoração cristã que nós precisamos destacar, com base nesse contexto. A primeira delas, a primeira implicação de tudo aquilo que Paulo fala nós vemos que a ligação das expressões de louvor, como com a habitação da palavra, em termos de causa e efeito, o propósito e meio, a habitação plena da palavra envolve louvar a Deus. Isso nos traz uma primeira implicação, e aqui eu quero então trazer o primeiro grande princípio. A adoração precisa ser bíblica em seu conteúdo. Mais do que isto, as Escrituras têm que ser centrais na adoração. O centro da adoração são as Escrituras. Desde o Velho Testamento, Deus demonstrou isto. Eu já mencionei o tabernáculo, onde a lei ficava no lugar mais especial. De modo que a adoração precisa ser centrada nas Escrituras. Você poderia perguntar, mas pastor, a adoração não tem que ser cristocêntrica? Não estamos aqui, de repente, nos tornando bibliólatras? Não estamos aqui, na verdade, adorando um papa de papel, como os liberais acusaram os conservadores no passado? Não, porque eu não posso separar Cristo das Escrituras. Paulo menciona a palavra de Cristo, e eu mostrei, eu acredito que de maneira convincente na semana passada, que a palavra de Cristo envolve o que as Escrituras dizem, são as Escrituras. O próprio Cristo mostrou que a seu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, ou seja, nos escritos. Ele claramente valorizou as Escrituras. Cristo é maior do que sua palavra escrita, mas ele não a contradiz. Tudo o que podemos conhecer de Cristo, nós conhecemos nas Escrituras. Como nós sabemos acerca de Cristo se não for nas Escrituras? Então não dá para separar. De modo que um culto cristocêntrico precisa ser um culto bibliocêntrico. As Escrituras não só têm que fazer parte do conteúdo, mas elas têm que estar no centro. O louvor da igreja, portanto, meus irmãos, consiste em cantar a palavra, orar a palavra, ler a palavra, com o fim de proclamar a glória de Deus e de Cristo. Por isso, há que se zelar por uma doutrina sadia no conteúdo do louvor. Esse ponto de que a nossa adoração precisa ser bíblica, essa primeira implicação, ela traz 2 aspectos que nós precisamos considerar. O primeiro deles é que no culto cristão não pode faltar a leitura e a pregação das Escrituras. A leitura e a pregação das Escrituras têm, na verdade, um lugar central. Por isso que nós pregamos a mensagem, e este é o momento mais importante do culto. É claro que Deus fala a nós através do louvor, Deus sempre fala a nós respondendo. Mas no louvor nós de um modo especial falamos a Deus, mas na pregação nós nos calamos e ouvimos a palavra de Deus. Então a sã pregação das Escrituras é fundamental e tem que ter um espaço importante. É triste quando os cultos consistem de muito louvor, muita apresentação, corais, cantores famosos, atrações 1000, e a palavra de Deus recebe um lugar secundário. Muitas vezes em 2 horas de culto você tem 15, 20 minutos de palavra, que nem sempre é palavra, porque nem sempre é uma exposição bíblica, mas às vezes uma palestra de autoajuda, para inflar o ego dos ouvintes. Mas o culto cristão precisa ser centrado na palavra de Deus. E nisto, meus irmãos, nós precisamos então dar valor a esse momento que nós estamos tendo aqui. Nós precisamos nos preparar para ouvir a lei do Senhor. Sempre isto é o que foi costume da igreja. Justino o Mártir, ele escreve, ele pertence ao finalzinho do século I, entre o ano 100 e 150, e ele descreve como era o culto cristão. E ele diz, nós nos reunimos no dia do sol, era assim que eles chamavam o dia de domingo, porque domingo já é uma influência cristã, depois se tornou
o dia do Senhor, né? Domingo vem de Dominus, Senhor. Mas já no início, no finalzinho, no primeiro século, registra Justino Mártir, nós nos reunimos no dia do sol. Ele chamava o sábado de dia de Saturno. Era normal para eles usar esse termo, como os americanos chamam Sunday, né? Ainda chamam dia do sol. Sunday é dia do sol. Ele diz, nós nos reunimos nesse primeiro dia. Primeiro, porque foi neste dia que Deus criou os céus e a terra. E segundo, porque foi nesse dia que se ressuscitou o nosso Senhor. E neste dia, nós nos reunimos para ouvir, e nós lemos as Escrituras neste dia, diz Justino. É um registro bem antigo, bem próximo dos apóstolos. E ele diz, nós nos reunimos para ler as Escrituras. E depois da leitura das Escrituras, alguém que dirige explica, prega as Escrituras. Explica e dá instruções com base na leitura das memórias dos apóstolos, é assim que ele menciona, e dos profetas. Ele está falando de Antigo e Novo Testamento, na verdade. Ele diz, e depois então nós temos a distribuição do pão, da água e do vinho. E os diáconos distribuem para que nós tomemos a ceia. E a água, possível menção ao batismo quando ocorria. Então, pregação das Escrituras, administração dos sacramentos, cântico dos louvores. Estes são os elementos do culto. E todos eles têm que ter a Bíblia como centro, porque para que Cristo seja o centro, é preciso que as Escrituras sejam o centro. Mas, além da centralidade das Escrituras, as Escrituras têm que ditar o que deve haver no culto. Nisto nós concordamos com o que escreveram nossos pais na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, parágrafo 1. Assim está escrito lá: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo o que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. E por que deve ser assim? Eu acredito que quem pode nos responder é um pastor reformado holandês, um dos mais destacados professores de Princeton, já ali por volta do final do século XIX, Gerhardus Voss, porque Deus é zeloso de seu culto. Isto é, Ele não está disposto a nos deixar fazer o que bem quisermos quando se trata de adorá-lo. Deus é soberano, é supremo acima de todos. Por isso somos obrigados a obedecer sua vontade, e Ele tem revelado na Escritura que é o seu desejo ser adorado, estrito e unicamente conforme as suas ordenanças, e não de outra forma qualquer. Sobre isto é preciso que digamos ainda, irmãos, que existem basicamente dois princípios litúrgicos dentro da igreja evangélica. Existem alguns que seguem o que se chama de princípio normativo do culto. O princípio normativo do culto significa o seguinte: tudo é permitido, tudo que a Bíblia não condena. Assim entendia, por exemplo, Lutero, e assim entendem talvez a maioria das igrejas. Então a Bíblia não condena, eu posso colocar no culto. E este princípio, ele é bem elástico, porque se a Bíblia não tem uma condenação de alguma prática que na época não existia mesmo, então eu posso colocar no culto. Então se acrescenta muita coisa no culto e é um princípio bem elástico. O outro princípio é o princípio regulador do culto. Tem um princípio normativo e um princípio regulador. E esse princípio diz, é permitido tudo o que a Bíblia ordena, e apenas isto. E é este princípio que nós, como igreja reformada, seguimos. O que a Bíblia não ordena, mesmo que ela não proíba, se ela não ordena, então nós não devemos incluir no culto. E o que devemos incluir no culto?
Ora, ele está dizendo aqui, nós sabemos, a Bíblia diz, o cântico de salmos, hinos, cânticos espirituais, a leitura e pregação das Escrituras, as orações, as confissões, está lá. Eu poderia citar várias passagens, 1 Timóteo 2, a prática de confissões, intercessões em favor de todos os homens, e ele está falando ali do culto. A própria leitura da palavra, Paulo fala a Timóteo, tu aplica-te até a minha chegada à leitura da palavra e a pregação, a oração, a leitura ali, a leitura pública da palavra. Quando termina o livro de Apocalipse, você pode olhar que João, ele diz, bem-aventurado, diz o verso, capítulo 22, bem-aventurados, no verso 14, bem-aventurado, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, no verso 18, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos que estão escritos neste livro. Mas ele diz ainda no capítulo 21, só um instantinho aqui que eu me perdi um pouco. No verso 7, no capítulo 22, verso 7, ele diz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mas existe uma outra passagem que me ocorreu agora, eu não tinha notado, bem-aventurado o que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Eu não estou agora recordando exatamente a passagem, mas ali no original está assim, bem-aventurado, capítulo 1, né? Obrigado. Capítulo 1, no versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. No original, na verdade, aquele que lê é o singular. Está falando de alguém que lê e os que ouvem é que é plural. Então, veja, as Escrituras, elas ocupam um lugar de importância. E isto ocorre num culto do Senhor, no culto cristão. De modo, meus irmãos, que nós precisamos ter em mente essa centralidade da palavra de Deus. Ela deve ser central e ela deve ditar. Por isso o culto cristão é simples, não tem que inventar nada. Algumas igrejas, elas inventam algumas coisas para atrair as pessoas. Existem igrejas que têm um anúncio assim, uma igreja para quem não gosta de igreja. E a gente se reúne em torno do surf, de coisas que a gente gosta em comum. A gente gosta de tatuagem, tudo bem você se tatuar. Ok, eu não estou entrando no mérito desta questão, não vou entrar nessa discussão. Mas o ponto é, se alguém vai para a igreja porque a igreja é um lugar onde aceita quem gosta de tatuagem, ele não está indo por Cristo, ele está indo porque a igreja atinge algum gosto dele, pessoal. Ora, o que isso tem de mais? A igreja não é diferente de um clube de tatuagem neste caso. E, novamente, eu não estou questionando aqui se você deve se tatuar ou não. Essa é uma outra discussão. O ponto aqui é, nós vamos nos reunir em torno das questões ambientais, em torno das questões sociais, em torno de tudo aquilo que o mundo se reúne. O que torna a igreja um grupo, uma comunidade sobrenatural, é que ela se reúne sob interesses, em torno de interesses que o homem natural jamais procuraria. Por isso ela precisa ser centrada na palavra de Deus. Em segundo lugar, queridos, temos mais uma implicação. A adoração deve ser centrada nas Escrituras, deve ser bíblica em seu conteúdo. Por isso nós temos que escolher o que nós vamos cantar. Não devemos cantar qualquer coisa. E os cânticos podem ser de louvor, de instrução, de confissão, de ação de graças, mas eles precisam ser bíblicos em seu conteúdo. Mas há uma segunda implicação daquilo que Paulo nos ordena aqui. E a implicação é esta: cantar. Presta atenção, crente. Cantar não é uma opção, é um dever de todo crente.
A igreja participa ativamente do culto ao cantar. É por isso que nós não temos aqui apresentações de grupos. A gente até poderia ter uma noite de apresentação, como já tivemos aqui, mas isso não é um culto. Embora nós possamos fazer para a glória do Senhor como tudo o que fazemos. Embora sim haja momentos de louvor e até oração, mas não é grosso modo um culto. Nós não misturamos culto com apresentação de cantatas e teatro e outras coisas. Porque no culto toda a congregação precisa cantar. O grande coral que deve cantar no culto é a igreja. Agora, é importante que nós entendamos que a igreja participa ativamente no culto quando ela canta. Por que nós lemos a palavra em cada momento do culto? Porque exatamente a palavra nos ordena algo e nós, em resposta à palavra, cantamos. Em resposta ao que Deus fala. Por isso que nós temos uma leitura bíblica em cada momento. E não estou dizendo que essa é a única forma de distribuir a liturgia. Mas eu estou dizendo que a lógica de como nós organizamos ou elaboramos a liturgia em nossa igreja é esta. Nós ouvimos o que Deus fala em sua palavra e nós respondemos com a oração e com cânticos. E o que isto é? Por que isto é importante, irmãos? É tão óbvio, né? Não parece tão óbvio para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque muitos crentes, e a gente que está daqui da frente, a gente observa. Muitos crentes, pelas mais diversas razões, não abrem a boca na hora de cantar. Tem crentes que vêm para cá tão distraídos que a mente deles está em outro canto. Todo mundo está cantando e ele está olhando. Às vezes ele até aproveita a música para surfar um pouquinho, né? Às vezes até diz, não pastor, mas é que eu gosto tanto de ouvir, sabe? É tão bonito ouvir, você não veio aqui só para ouvir, você veio para cantar. E você pode ouvir e cantar ao mesmo tempo. Isso é importante, irmãos, porque eu vejo muitas vezes crentes calados na hora que estamos cantando. Isto é pecado. Paulo diz, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Lá em Efésios 5, na passagem paralela, no verso 19, diz, entoando, entoar é cantar. Meus irmãos, nós não podemos negligenciar o fato de que a Escritura está cheia de ordens para cantarmos. Nós conhecemos o que diz o Salmo 96, o que diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. É isto que devemos cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, diz o Salmo 98. O que nós cantamos? A glória do Senhor, a salvação do Senhor, o Cristo do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, diz o salmista ao seu próprio coração, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Como é que eu posso bendizer o Senhor? A palavra envolve falar. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Então, crente, quando você estiver no culto, na adoração comunitária, cante. Abra sua boca. Ah, pastor, mas eu sou desafinado. Você não está se apresentando aqui na frente. Ninguém vai dar um microfone para você. Cante junto com o povo. Cantar, meus irmãos, é fundamental no processo de serem enriquecidos da palavra. Quando você fala, preste atenção. Nós sabemos disso, isso é regra, é método didático. Você grava melhor. Não só aquilo que você ouve, mas aquilo que você ouve, você fala. Mas você grava ainda melhor aquilo que você ouve e canta. Lutero disse certa vez que poderiam esquecer os seus sermões,
mas jamais iriam esquecer os seus hinos. E pouco tempo depois da reforma ter sido deflagrada, até os estivadores do cais cantavam os hinos que Lutero compôs. Você conhece algum sermão de Lutero? Você conhece um hino de Lutero? Sim, porque a música fica na nossa mente. Então cante. Até as crianças sabem disso. Vez por outra, um pai ou mãe orgulhoso me manda o vídeo de uma criança de 2, 3 anos cantando, solfejando hinos. Não são aqueles cânticos infantis, que envolvem muita brincadeira. E ok, você ensinar, mas os hinos mesmo que são usados para louvar o Senhor. Nós precisamos, irmãos, cantar. E nós precisamos confirmar tudo aquilo que cantamos. É por isso que nós lemos a Escritura. Então, fique atento, irmão. Quando nós temos uma leitura, essa leitura ela tem um propósito. E ela, inclusive, fornece o material para o que nós vamos responder. Inclusive, nós podemos utilizar isso em nossa oração. Ela diz o que nós devemos responder. E como nós devemos fazer. E como é que a igreja confirma? Ela confirma dizendo amém. Nós temos muita dificuldade de dizer amém. A gente às vezes critica os irmãos pentecostais porque fala aleluia e glória a Deus toda hora, até fora de tempo. Mas a gente não está 100% nisso não. Porque a gente não diz nem um amém. A palavra de Deus, pelo menos, ordena isso. Os crentes na velha aliança diziam amém. E muitas vezes, palavras de Paulo têm a palavra amém. Amém significa assim seja. Eu não estou dizendo que você não pode dizer glória a Deus ou aleluia, mas amém é uma palavra que significa nós concordamos, Senhor. Nós cremos nisso também, Senhor. A palavra amém vem de emet, que significa verdade ou fidelidade. E a palavra fé, aquela palavra usada em Gênesis 15:6, a palavra é o verbo emuná, emen, que significa confiar, porque é verdade. Então, a palavra amém significa é verdade. Você está mostrando que você está ligado. Então, eu queria dar uma dica para os irmãos. Ao final, não só da oração, mas de cada cântico, a igreja deveria dizer amém. Ao final de cada leitura da palavra, a igreja tem que dizer amém. Eu não estou dizendo isso como uma coisa mágica e uma regra fixa, mas como um princípio. Porque a igreja está dizendo, nós concordamos. Nós dizemos sim. Veja, vou lhe mostrar uma base bíblica. Você lembra quando Paulo, em 1 Coríntios 14, diz, se eu bendisser a Deus em outra língua, como dirá o indouto o amém? Como é que ele vai confirmar se ele não sabe o que eu estou dizendo? É por isso que as orações têm que ser feitas na língua do povo que está cultuando. Como ele dirá o amém? Porque Paulo diz isso, ele está falando de culto. Porque na igreja, quando alguém orava, se dizia amém. Quando alguém louvava a Deus, porque ele fala de bendizer a Deus, alguém dizia amém, ao final da oração. A igreja precisa participar ativamente do culto. E em terceiro e último lugar, estes princípios que Paulo nos traz aqui, mostra por outro lado, que ainda que seja um dever adorarmos a Deus e cantarmos, devemos fazê-lo com gratidão no coração. Não devemos fazê-lo apenas porque o pastor falou e ele fica olhando lá da frente, ele vai ver que eu não cantei. Não. Paulo diz, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, e ele fala a atitude, com gratidão em vosso coração. Coração é a sede da personalidade. Ele está dizendo então que nós temos que ter um louvor sincero,
Uma gratidão sincera deve tomar nosso coração quando cantamos. E talvez, irmãos, nós tenhamos que falar ao nosso coração. Nem sempre nós vimos aqui dispostos a adorar. Porque muitas vezes nós não preparamos. Nós precisamos ser mais bíblicos nisso, dizer como o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Louva a minha alma ao Senhor. Nós precisamos dizer isso para nós mesmos. Nós precisamos fazer isto antes do culto. Nós precisamos, no dia do Senhor, nos preparar melhor, ler as Escrituras, orar, para que Deus nos dê um culto que agrade a Ele, para que possamos nos deleitar nele. Nós precisamos nos preparar para isto, e isto vai encher o nosso coração de gratidão. Nós precisamos ler e meditar nas maravilhas de Deus, isso vai encher o nosso coração de gratidão. A expressão em vosso coração está em posição enfática e acentua a sinceridade do louvor. O louvor deve partir do íntimo, do coração e não apenas dos lábios, como o povo de Israel, denunciado por Isaías e por Jesus, em Isaías 29:13 e Marcos 7, versos 6 e 7. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sim, eu devo abrir os lábios e cantar louvores ao Senhor, mas devo fazer isto com gratidão em nosso coração. Observe que a gratidão é mencionada 2 vezes aqui. Ele fala que nós devemos louvar a Deus com gratidão, e no verso 17 ele diz que nós devemos dar graças a Deus Pai por Jesus. Isso aqui é importante, até como um princípio litúrgico. Graças a quem? A Deus Pai. Nós nos dirigimos ao Pai, em nome do seu Filho bendito, e louvamos ao Pai pelo seu Filho bendito, e louvamos ao Filho, e fazemos isto movidos pelo Espírito Santo de Deus, dependentes do Espírito Santo de Deus. O culto é trinitário, o culto cristão. E nós precisamos ter isto também em mente quando adoramos o Senhor. Esta é a adoração bíblica. Mas nós precisamos ter gratidão 2 vezes. Na verdade, essa palavra gratidão, eu quero que você observe aí, ela permeia todo esse parágrafo. Esta já é a 3ª vez que ele fala de gratidão. No versículo 15, observe que ele havia dito: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Não é verdade, irmãos, que essa é uma dificuldade que nós temos? É por isso que a palavra de Deus, ela repete: sede agradecidos. Depois ele fala, 2ª vez, com gratidão em vosso coração. 3ª vez, dando por ele graças a Deus Pai. E isso não sendo suficiente, na 4ª vez, capítulo 4, verso 2, observe: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Por que Paulo se repete tanto? Porque nosso coração não é naturalmente inclinado à gratidão. Nosso coração é inclinado a sempre se concentrar naquilo que falta, não naquilo que a gente tem. A gente sempre se concentra naquilo que falta e não no que tem. Ah, seria melhor se fosse de outro. Ah, não, eu sou grato a Deus, mas, olha, se eu pudesse... A gente sempre coloca um mais na palavra de gratidão. Você já fez isso? Olha, eu sou muito... A gente geralmente fala para introduzir alguma reclamação piedosa. Eu sou muito grato a Deus por isso, mas... E a gente fica o tempo todo concentrado naquilo que a gente não tem, que a gente acha que seria necessário, e deixa de perceber o que a gente tem. Nós precisamos ter isto em mente, irmãos. Eu me lembro de uma vez conversar com uma senhora, com uma irmã, e ela estava reclamando, porque o pai do seu filho não dava nenhuma atenção para o seu filho e nenhum cuidado. E só que, embora ela tivesse razão, ela se concentrava muito nisto. E tinha muita raiva. E reclamava muito. E disse: pastor, eu estou desempregada. E não tem quem me ajude, não tenho ninguém, um pai, para ajudar no sustento do meu filho. E eu falei para ela: você tomou café hoje? Ela disse: sim, eu tomei. Ok. Você está desempregada? Sim. Você veio a pé para cá? Não. Eu vim de veículo próprio. Ok. Você tem dinheiro para gasolina? Tenho.
Está faltando alguma coisa na sua casa para que você precisa hoje? Não. Nem para o seu filho? Não. Aí eu falei para ela, você já reparou como você está bem vestida? Você sabia que você se veste bem? Inclusive de maneira bem decente, e ao mesmo tempo respeitosa e jovial? Você não percebeu? Você não tem emprego, mas você está aqui. Você veio de veículo próprio, você teve dinheiro para colocar gasolina, você tomou café, você vai almoçar, você tem pessoas te cuidando, você tem uma família zelando por você. Agradeça a Deus. O tolo toma banho numa piscina e diz, um dia eu vou ter essa piscina. Agradeça a Deus que está lhe dando a piscina naquele momento. Sede agradecidos, gratidão no coração. Sabe por que muitos crentes não louvam com vigor? Porque durante toda a semana eles passam murmurando e lutando por ter coisas que acham necessárias, mais do que parando para agradecer o que eles têm. E se nada tivéssemos, temos Cristo. Se nós tivéssemos fome, temos Cristo. Se nós não tivéssemos família, temos Cristo. E a pergunta é, Cristo não nos é suficiente? Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Com gratidão em vosso coração. Cultive uma semana de gratidão. Diga para a sua alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Que benefícios, pastor? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Você está aqui, não foi fulminado por Deus, porque Ele perdoa as suas iniquidades. Quem sara todas as suas enfermidades? Alguns de vocês tiveram Covid e estão aqui, porque Deus sarou até uma gripe. É Deus quem sara. Quem da cova redime a tua vida. Talvez algum de vocês possa me contar uma história da qual foi salvo da morte. E te coroa de graça e misericórdia. Nós temos que falar isso para o nosso coração. E é por isso que nós precisamos nos preparar para o culto do Senhor. Ele tem que ser a atividade mais importante para a igreja de Deus. E eu concluo, queridos, com a regra áurea. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nós precisamos lembrar que tudo o que fazemos, e aí quero aplicar primeiramente ao culto, é em nome de Jesus. Não é em nosso nome. A gente não profetiza nada, a gente não determina nada. Aliás, tem gente que usa o nome de Jesus para determinar alguma coisa, como se ele fosse uma varinha de condão, e eu pudesse usar a meu bel prazer. Não é isso que significa fazer em nome de Jesus. Eu faço em nome de Jesus porque Ele é o mediador entre mim e Deus. E Deus só aceita tudo o que eu faço porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. É por isso que quando nós oramos, nós terminamos dizendo em nome de Jesus. E é importante dizermos isto de todo o coração, sabendo, porque não é porque se você não disser em nome de Jesus, Deus não vai ouvir, não é isto. Mas tudo é didático, é para eu lembrar que eu não estou me achegando ao Pai sozinho. Eu não estou me achegando ao Pai na força da minha autoridade, dos meus direitos, mas nos méritos de Cristo. Por isso é importante, quando você ora, eu estou ensinando aqui um princípio, quando você ora é importante que você termine dizendo, em nome de Jesus, ou em nome do teu Filho, por Jesus Cristo nosso Senhor. Nunca esqueça isto. Porque sem Jesus você não pode chegar até Deus. Mas em nome de Jesus, queridos, não quer dizer que você vai dizer assim, em nome de Jesus, não, está repreendido em nome de Jesus. Isso aí é mesmo que fazer mandinga, isso equivale a fazer assim. Bate na madeira, isso não vai acontecer não. É a mesma coisa. A simples menção do nome de Jesus, você lembra dos judeus exorcistas? Acho que foi Atos 16 ou foi Atos 19, estou esquecido agora. Eles viram Paulo expulsar demônios em nome de Jesus e chega lá com o demônio. Conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Vai funcionar. O demônio deu uma pisa em todos eles. Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?
e deu uma sova neles. O nome de Jesus não é para ser usado assim, superficialmente. Em nome de Jesus significa em sua autoridade, com a implicação de que toda palavra e ação do cristão deve refletir a pessoa e o caráter de Cristo, como se o próprio Cristo estivesse fazendo ou falando. Daí a observação de William Hendrickson de que a expressão significa em relação vital com Jesus. Em nome de Jesus significa em harmonia com a sua vontade revelada, em sujeição à sua autoridade, na dependência do seu poder. E este princípio básico é um critério de conduta que expressa a liberdade cristã, diferente da lista cerimonialista e legalista dos hereges. Olha, você vai ser aceito por Deus se você fizer assim, assim, assim. Não, ele está dizendo, é por Cristo que nós somos aceitos por Deus. Então, cuidado. Você usa, quando você tem uma autoridade, você concorda que alguém use a autoridade de um terceiro em causa própria? Você concorda que alguém diz, eu estou agindo em nome da lei para contradizer a lei? Você concorda que uma autoridade use dessa autoridade que lhe é delegada para fazer o que bem entende? Não. Então, cuidado, quando você usa o nome de Jesus e faz alguma coisa contrária a Jesus, você só pode ter certeza se você o que está falando é dirigido pelas Escrituras. Eu quero concluir com um comentário de um comentarista que de fato tem uma visão bem diferente da nossa, mas que nesse ponto foi muito feliz quando resumiu esse trecho de Colossenses. Ele diz assim, e com isso eu concluo. De fato, a presença da palavra de Cristo na comunidade torna-se instrução e recomendação, sugeridas e animadas pela sabedoria, ou seja, pela experiência e reflexão espiritual, e se transforma em celebração comum na forma de cantos e hinos, ditados pelo reconhecimento, pela salvação ou graça de Deus. Essa encarnação da palavra de Cristo na fraterna partilha da experiência, da reflexão e da exortação, culmina na celebração coral, sustentada pela ação do Espírito. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas na realidade, esse estilo de oração agradecida é o ritmo cristão que atravessa toda a existência em todas as suas manifestações, palavras e obras. Ele captou bem esse verso 17 e todo o contexto. O que Paulo está dizendo aqui, e o que o comentarista nos diz, é que de fato a liturgia da Assembleia Cristã, ela celebra a ação salvadora de Deus, que permeia toda a realidade, sem barreiras entre o sagrado e o profano. Sabe o que quer dizer? Que a liturgia que você seguiu aqui, cerimonialmente no culto, você tem que seguir amanhã, quando você estiver no seu trabalho. Você tem que seguir amanhã, quando você estiver na sua escola. Você tem que seguir logo que você chegar no seu lar. Porque a liturgia é para nos ensinar a viver para a glória de Deus. Nesse sentido, não existe barreira entre sagrado e profano. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Por isso eu tenho que ter o culto na minha mente. E por isso eu preciso adorar comunitariamente. O crente precisa entender que é essencial a adoração comunitária.